A paz do Senhor a todos, o grupo Deus seja louvado. Vou estar lendo aqui rapidinho, deixar aqui um estudozinho para os amados irmãos, né? Vamos lá, vamos adiantar que o tempo está curto, né? Deus está voltando, a palavra de Deus está aí, todos estão ouvindo, né? Deus abençoe a todos, amém? Nós vamos ler aqui sobre as heresias e os apologistas, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos apologistas, a qual é o significado, né? Que diz assim: os apologistas era um grupo especial. Baseado nesta e outras heresias, foi que surgiram os apologistas, homens destinados, usados por Deus para orientar a igreja sobre a verdadeira doutrina. Então, nessa época surgiram aí os apologistas, né, onde existia muitas heresias, né? Então aí foi surgindo, combatendo as heresias, como Paulo, né? Paulo ele praticamente foi um apologista, né? Combateu muitas heresias, né? Graças a Deus aí a palavra está aí, graças a Deus através dos servos do Senhor, né? Combatendo ali com bem a palavra de Deus, com calma, pedindo sabedoria a Deus e com certeza dá tudo certo, né? Paciência, né? Vamos lá. Aqui é uma parte aqui, vamos dar a leitura rapidinho. Eu quero ver se eu faço rápido esse vídeo aqui para a meditação dos irmãos aí, para que ele possa também aprender um pouco das filosofias vãs da época, né? Para a honra e glória do nosso Deus, para que nós possamos estar vigiando. Diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perderão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a si. Amém? Atos 20, 30 e 31. Aqui abaixo diz: os apóstolos foram os primeiros apologistas, como nós falamos aí, né? Homens que surgiram para combater as heresias aplicadas por homens que nós vamos conhecer, né? Arianismo, gnotismo e etc. Vamos lá. O apóstolo Paulo disse que depois da sua partida, as heresias iam se intensificar e que na verdade não demorou muito. O apóstolo João, que viveu uns anos a mais, enfrentou dificuldade com as facções que surgiram. Lemos tanto em seu evangelho quanto as suas cartas a preocupação em defender o evangelho de Cristo. Então eles defendiam, né, o evangelho, né, para que não se corrompesse, homens de Deus viessem a se corromper com as vãs filosofias desses homens. E João aí nós sabemos aí que foi o último, né, a partir, né, se não me falha a memória, né, com certeza eu creio, né, e ele sofreu muito com essas heresias, né, entrava ali na igreja ali para sair, meu irmão, era tremendo. Esses homens é conhecido como os apologistas, né, que defende aí, né, o evangelho, as heresias que entram dentro da igreja, doutrinas vãs, né, filosofias vãs e entre outras coisas que a igreja aí, né, tanto nesse século como no século I também tem aí, né, trazido problemas para a igreja, né? Vamos lá, né? O gnotismo, né? Gnosticismo, né? Que é gnose, que é conhecido o nome aplicado a diversas escolas. Aqui nós vamos falar agora dos filósofos, né? Aqueles de que forma eles entendiam a palavra de Deus, de que forma ele colocava e levava o pessoal, e multidões eram arrastadas. Veja só que absurdo nós vamos encontrar aqui nessa leitura. Diz assim: a filosofia gnóstica estava fundamentada no conhecimento, mas não no sentido de que conhecemos, né? De certo, né? Ela tinha conhecimento, mas não na cruz de Cristo, né? Era diferentemente o que ela ensinava para aquelas pessoas, era diferente do evangelho, da palavra de Deus viva, né? E sim no sentido esotérico, né? Muito perigoso, né, amado? Uma sabedoria mística, sobrenatural, procurava libertar as pessoas do universo e salvá-los do mundo da matéria. Seus ensinos eram uma mistura de evangelho com ensinamento de religião mística. Além de pregar a salvação, era por conhecimento e não por meio da morte de Cristo, né? Amados, nós vemos aqui erros gravíssimos que ele
pregava ali, esses homens, o gnotismo, né? Essas escolas, eram muitas escolas, eram filósofos de todos os lados aplicando essa tese de que a salvação seria pelo conhecimento e não pela morte de Cristo na cruz. Não, a salvação veio através de Cristo. Nós somos comprados a preço de sangue, né? E a salvação é um dom gratuito de Deus, né? Que Deus abençoe aí essa compreensão, né? Eles aplicavam erradamente, né? Eles queriam que fosse praticamente pelas obras, né? Que seria, nós não somos justificados pelas obras para que nós não venhamos nos glorificarmos, né? Mas sim pela fé, né? Em Cristo Jesus, né? Então esses homens aplicavam que a salvação era por meio de conhecimento, né? Também seria uma obra, um conhecimento. Pegava vários conhecimentos, ia trabalhando naquele conhecimento e ali ia crescendo. Não, a salvação ela vem através de Cristo Jesus, né? Como nós conhecemos, né? Eles tinham outras heresias, não era só essa heresia, né? Como o dualismo, onde afirmava haver duas fontes de poder no universo. Uma era o bem e outra era o mal, né? Afirmava que o mundo fora criado por Demiurgo e não por Deus. Veja aqui que é muito forte. Ele acreditava em Demiurgo e não por Deus, que o universo todo, que o mundo e tudo que nele há não seria Deus que tinha feito, né, essas maravilhas, e sim esse a qual ele acredita, que é o Demiurgo. Então era uma filosofia vã, barata, mas só que naquela época muitas pessoas, até hoje mesmo são levadas, mas naquela época muitas pessoas foram levadas pela essa aplicação filosófica a qual nós estamos lendo aqui. Não são poucos, são muitos, amados. Quanto ao corpo de Cristo, diziam eles que eram apenas uma aparência, não era o corpo real. Portanto, na visão do docentismo, Jesus não foi encarnado. Um erro perigoso aqui, amado. A palavra fala que nós nos temos que negar que Cristo veio em carne. De maneira, em hipótese alguma. É um erro gravíssimo, é fatal esse erro. E esses homens estavam aplicando, como diz aqui, ó. Quando o corpo de Cristo, dizia eles que era apenas uma aparência, né? Não era um corpo real, né? Então, veja que eles estão negando Cristo, né? De todas as maneiras, né? A filosofia entrava rasgando dentro da igreja e muitos ali eram levados, amado. Portanto, na visão do docentismo, Jesus não foi encarnado e nem crucificado. Veja que eles falam, o gnotismo, né? Jesus ele não foi encarnado, né? E nem crucificado. A palavra de Deus fala tudo ao contrário. Esses homens aqui levaram muita gente, mano. Nós sabemos que Cristo ele foi, né, crucificado aí, né? E graças a Deus aí novamente reencarnado aí, né? Que nós sabemos disso, né? Que ali muitos homens tocaram nele, né? Então eu acredito na palavra de Deus, né? Pois não possuía corpo real. Era uma aplicação contrária, né? Eles aplicavam de qualquer maneira, contrariamente, para contradizer a palavra de Deus, aquilo que estava escrito, né? Ou seja, seria um anticristo, né? Amém? Eles acreditavam que havia um corpo já salvo, que era os iluminados. Outro grupo que poderia alcançar a salvação, que era os comuns, né? Veja que uns que já eram salvos para eles, né? Aí já entra uma questão lá com salvo para sempre, que muita gente fala aí, né? Outras coisas, né? Não tem nada a ver, né, irmão? A gente tem que continuar na fé, como diz a palavra de Deus, até o final. Até os 80, 90, 120, tem estrada. Tem estrada. Muitas coisas, muitas águas vão rolar. Então continue na posição a qual Deus lhe chamou e te tirou desse mundo para levar o evangelho, a palavra de Deus, né? Então continue na posição, amém? Então eles acreditavam que esses homens já eram salvos, os iluminados. Outro grupo que poderia alcançar a salvação eram os comuns, né? Poderiam alcançar a salvação as pessoas comuns da época, né? E outro grupo que poderia alcançar a salvação, que eram os comuns, e ainda aqueles que nunca seriam salvos, que eram os escravos de matéria, né? Então veja aí que são três grupos, né? Os iluminados, né? Os comuns,
os iluminados, que já eram salvos, os comuns, e os escravos da matéria, né? Provavelmente os escravos, né, irmão? Os escravos. Então aqui ele fazia excepção de pessoa, e a palavra de Deus não faz excepção de pessoa alguma. Em hipótese alguma, Deus escolhe os mais pequenos para levar a palavra viva de Deus. Deus não é Deus de um, de outro. Deus é o Deus daquele a qual venha aceitar a palavra de Deus no seu coração. E ele entra e ele com certeza deixa o homem cada vez mais forte. Então essa era a heresia a qual nós falamos aqui, do gnotismo, né? Veja que muitas coisas contrárias nós possamos estar vigiando, lendo a palavra, para nós não cairmos nessas ideias desses homens aí, viu? Que querem de qualquer maneira trazer a salvação por meio dos conhecimentos das vãs filosofias, a qual nós temos a salvação em Cristo Jesus, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Por misericórdia estamos nessa caminhada para o reino. Agora vem aqui o outro, né, que é o marcianismo. Vamos ler um pouco do marcianismo, né? Para não ocupar muito o irmão, às vezes está ocupado, está fazendo uma coisa, e o irmão Claudiano fica aí ocupando, né? A benção aí, eu sei que é grande, mas às vezes na correria não dá para você ver o vídeo, mas que Deus abençoe grandemente. Diz assim, o marcianismo originou de Márcio, um homem rico, filho do bispo de Sinop, da Ásia. A igreja, percebendo seus desvios doutrinários, promoveu seu afastamento. Veja que ele estava na igreja, e com os desvios doutrinários, a igreja própria o afastou. Ele então fundou, né? Daí veio o fundamento da igreja dele, né? Ele então fundou da igreja dele, não da igreja de Cristo, né? Ele então fundou a sua própria igreja, levando um bom número de seguidores. Foram um bom número de seguidores. Eles levavam, irmão, não tinha jeito. Eles levavam muita gente, um bom número de seguidores, e ali eles abriam as igrejas, e muitas igrejas também na época eram abertas, né? Como diz aqui, né? Suas doutrinas consistiam em pontos heréticos como o Deus do Antigo Testamento. Ele fala que o Deus do Antigo, não vou ler que eu já tinha lido isso aqui, ele fala que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não, de maneira alguma. Nós sabemos que Deus continua sendo o mesmo, né? Nós sabemos que Deus, as pessoas quem se desviam do caminho, da direção de Deus, então acaba aí se perdendo, e aí, né, Deus ele tem, aleluia, glória a Deus, ele prova o homem, ele não tenta o homem, né? Nós passamos aí por provações, porque é bíblico, né? Deus quer provar o seu servo, a sua serva, né? Fique na posição que a bênção é grande. Depois ali que você, né, é aprovado, né? Ali a bênção ali é grande. Deus vai entregar ali uma grande premiação, um galardão, né? Como diz a palavra de Deus, né? E vamos aqui, né? Vamos dar cumprimento. O Deus do Antigo Testamento, segundo ele, o messianismo, é ignorante, imperfeito, violento e vingativo. O Deus do Novo Testamento é suave, não violento, amoroso e misericordioso, né? Ele colocou, tentou dividir as características aí de Deus, como se Deus ele fosse ruim, né? Para tentar decifrar o que Deus era, e complicava tudo ali, aquelas pessoas eram levadas, né? E Deus não mudou, né? Nós sabemos que nosso Deus continua o mesmo, né? Amém? Vamos à leitura. As promessas de Deus do Antigo Testamento são de um reino terreno, as do Novo Testamento de um reino celestial. Segundo Marcião, o Deus do Antigo Testamento é só para os judeus, e do Novo Testamento é para o mundo todo, né? Quanto às Escrituras, o Antigo Testamento não é válido. Somente acreditavam nas cartas de Paulo, menos primeiro e 2 Timóteo, Tito e Gálatas 3, 16, 4, 6 e 2 Tessalonicenses 1, 6, 8, né? 1 Tessalonicenses, né? Peraí, com licença, desculpa aqui, viu? 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 1, do versículo 6 e 8, e ainda inclui os 2 primeiros capítulos de Lucas, quando a salvação, ela acredita que era apenas o Espírito do homem e não precisava
se preocupar com o corpo, né? Aí o que é que acontece, né, amado? Veja que eles acreditavam que não precisava se preocupar com o corpo. Então, aí, o que é que acontece? Se eu estou com o espírito preparado, então eu vou fazer o que quiser com o corpo. Eu vou fazer um monte de coisas que não são direcionadas à palavra de Deus. Era isso que esses homens aplicavam. Que cabeça, que consentimento. Não tinha nada a ver. Homens entendedores, mas que desviavam de qualquer maneira a palavra de Deus, e homens ali com certeza aceitavam, ficavam felizes. Vamos nessa, né, que o corpo, né, então a alma vai ser salva, então o corpo não tem nada a ver com a salvação, né? Então que nós possamos estar vigiando, porque nós somos, como diz a palavra de Deus, templo do Espírito Santo. Deus, né, habita em nossas vidas, né? Faz morada em nossa vida, né? Nós possamos cada dia aí, né, sermos homens, né, usado por Deus, e não cair nessa aí. Não caia nessa aí, porque às vezes muitas coisas podem ser aplicadas nessa sua trajetória e você pode cair. Não caia. Bom, e vamos aqui para o arianismo, né? Vamos estar um pouco agora rapidinho, tá? O tempo tá 16 minutos já, né? Passa rápido o tempo aqui com o irmão Claudiano. Que Deus abençoe a todos do grupo Deus seja louvado, e continue nessa caminhada aí para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estudando juntos, vamos aprendendo e vamos seguindo nessa caminhada, marchando, né? Que o nosso alvo é Cristo Jesus. O arianismo, um discípulo de Luciano de Antioquia, chamado Ário, presbítero, dirigente de uma igreja em Antioquia, considerado pregador de grande erudição. Num determinado momento, passou a apresentar Cristo como não sendo da mesma substância de Deus, né? Para ele, Jesus não era eterno, fora criado num determinado momento. Portanto, a bateria aqui, deixa eu dar uma apertadinha, né? Para ele, Jesus era eterno, fora criado num determinado momento. Portanto, ele tinha princípio. No pensamento de Ário, Cristo não era perfeitamente Deus mais um intermediário menor. Deus, Jesus Cristo é um só, nós sabemos disso. Eles aplicavam aqui, amado, era muito forte, é uma separação, né? Nós sabemos aí que temos aí o conhecimento da Trindade, né? Que, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, Deus é o único Deus, é o único Deus todo-poderoso. Esse homem, ele falava que Deus era como se fosse, Jesus Cristo era como se fosse menor, né? Então, era um sentimento aí de filosofia barata, vã, né? E se nós lemos aí as escrituras, aí nós vemos várias passagens aí que o que ele fala aqui não tem nada a ver. Vamos aqui aos ambionistas, né? E diz assim, os ambionistas, né? Mais um grupo de filósofos, né? Grupo de cristãos formados de judeus pobres acreditava que Jesus era o Messias, porém não era divino, né? Rejeitavam o apostolado de Paulo e reverenciavam o de Pedro e Tiago, né? Veja que ali Paulo ele foi escolhido, né? Mas só que eles rejeitavam a pregação ali de... Eles acreditavam que Cristo era o Messias, né? Eu até falei um pouco aqui sobre a heresia, né? Ele tá falando, mas aqui fala que eles acreditavam, né? Aqui como diz aqui, ó, né? Que Jesus Cristo era o Messias, porém não era divino, né? Então nós sabemos que nosso Deus, né, é divino, né, poderoso, é onipotente, é onisciente, é onipresente, né? Então não tem como nós não falarmos, né? Às vezes nós erramos também, amado, nós erramos. Esses homens aqui faltava muito conhecimento, né, para eles, sei lá, era um começo, mas só que é o seguinte, tava levando todo mundo junto, né? Então ele teve um erro gravíssimo aqui, né? Porém não era divino, que Jesus Cristo não era divino, né? Como diz aqui, o grupo de cristãos formado de judeus pobres acreditavam que Jesus era o Messias, porém não era divino, né? Rejeitavam o apostolado de Paulo e reverenciavam o de Pedro e Tiago, né? Nós sabemos que Paulo aí, né, foram, se não me falha a memória, foram 13 apóstolos, né? Se nós contarmos, daríamos 14, com que se perdeu, né? Seria, então são 13, né? Então nós teríamos aí
13 apóstolos. Lá entra Matias, né, se não me falha a memória ali, entra Matias, ali no lugar de Judas Iscariotes, e aí também Paulo, no caminho de Damasco, Deus escolhe ele, né, que é Saulo, né, Saulo e Paulo é a mesma coisa, segundo os estudos aí, não, era só modificação aí de região, tá bom? E ali eles acreditavam no apostolado somente de Pedro e Tiago. Então, esses eram os ambionistas, né? Que era o quê? Um grupo de cristãos formado de judeus pobres, né? Então, eles eram financeiramente aí, né? Em referente à classe social, sem muitas condições, né? Vamos supor assim, mas não tem nada a ver, né? Deus não olha para que você tem dinheiro ou não, né? Aí agora vamos ler um pouquinho, né? São 20 minutos já. Vamos ler um pouquinho sobre os apologistas, né? Que eles defendiam, né? Como hoje muitos homens defendem, né, a palavra de Deus, né? E tem que ter muito estudo, né, para fazer a defesa, porque tem homens aí que aplicam a filosofia, irmão, que é só misericórdia também, viu? Tem que tomar muito cuidado, porque muita heresia estão aí nas igrejas, né? Fique atento para que não venham se desviar, né? Leia a palavra de Deus, pratique, para que ande com atenção ali na direção, né, do Senhor, né? Na linha a qual o Senhor quer que nós andamos, né? Sem ficarmos para lá, nem para cá, observando ali a palavra de Deus, a cruz de Cristo, que sempre será pregada enquanto nós tivermos aí levando o Evangelho, né? Os apologistas eram um grupo especial, né? Que baseado nesta e outras heresias, foi que surgiram os apologistas, homens destinados, usados por Deus para orientar a igreja sobre a verdadeira doutrina da Bíblia. Quem são esses homens? Quem são esses apologistas? Muitos homens, como Pedro, Tiago. Agora nós vemos aqui um pouco aqui, nós temos aqui, Justiniano, o Martinho, o apologista, filósofo, fundador de uma escola filosófica cristã em Roma. Sua tese focava Jesus como o Logos, né? Nós sabemos que Jesus aí é o Logos, né? É um estudo mais profundo, estive olhando esse estudo aí, para nós estar mais com atenção, prestar mais atenção nele, porque é um estudo muito importante, né? Veja que já fala aqui, né? Tertuliano, considerado o pai do cristianismo latino, advogado romano, converteu-se ao cristianismo. Seu fervor o levou a receber dons extraordinário, né? Então veja que esses homens aqui eram os homens conhecidos como apologistas, homens que defendia a qualquer custo o evangelho, né? As vãs filosofias, né? Como nós vemos, nós ouvimos falar desses homens lá atrás. Agora tem os defensores, né? Então a palavra de Deus, então Deus sempre coloca pessoas para revelar, né? Porque não é o inimigo tenta aplicar uma filosofia vã e Deus coloca esses homens aí para falar da palavra de Deus, né? Orígenes, tem mais outro aqui, considerado o homem mais ilustre da igreja antiga. Era professor-chefe de escola catequética de Alexandria, onde viveu muitos anos. Escreveu a primeira teologia sistemática. Dedicou-se ao estudo exegético das Escrituras. Fez comentários sobre todos os livros da Bíblia. Amados irmãos, esses homens aqui da época eram um homem que gostava da palavra de Deus mesmo. Ele fazia os comentários, escrevia livros, né? Faz me lembrar o pastor aí, Jean Carlos, né? Que ele tem um dom da escrita, né? Um dom da escrita maravilhoso. Esses homens também, não tão pouco, não ficavam para trás aí, né? Escrevia a palavra de Deus, né? Várias coisas, né? Trabalhando na obra de Deus, né? Esse aqui era o Orígenes, né? Considerado o homem mais ilustre da igreja antiga, né? Então ele era um homem iluminado, né? Agora temos outro aqui, amados irmãos, né? Vamos aqui, né? Estamos aqui já acabando, né, um pouco da leitura, né? Vamos ler aqui mais uns, né, para que nós possamos aí estarmos aí conscientes de quem eram esses homens que eram apologistas, que defendia, né, a igreja a qualquer custo, falava o evangelho, né, para que essas filosofias vãs não entrassem através do gnotismo, do arianismo e etc. E muitas outras pessoas também da época, né, que não estão aqui, né. Anatácio, sua luta foi constante contra o arianismo, foi um grande apoiador da doutrina da Trindade, né? Veja aqui que ele apoiava a doutrina da Trindade, né? E da divindade, né? Nós vemos aí que homens não aceitavam a Trindade e nem a divindade, né? Como nós vemos aqui, lá atrás aqui, foi a questão que nós lemos aqui, foi a dos ambionistas, né? Grupo de cristãos formado de judeus
pobres acreditavam que Jesus era o Messias, porém não era divino. Então, já diferentemente de Anastácio, ele acreditava aí na divindade de Cristo e na Trindade, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Sua principal obra foi sobre a encarnação do Verbo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É tremendo essa parte, né, amados irmãos? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, glória a Deus. E esse homem, esses apologistas, afirmavam e levavam a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer para o Evangelho cada vez mais aí, trazer pessoas para a palavra de Deus, né? Confirmarmos através dos estudos da palavra de Deus aquilo que Deus quer para a nossa vida e a vida daquelas pessoas, que nós possamos ser um vaso, um canal de bênção para a honra e glória do Senhor, né? Já está aqui acabando, né? Vamos lá. Ambrósio, bispo de Milão, teólogo, grande pregador, né? Quem quer ser um grande pregador, né? Para a honra e glória do nosso Deus aí. Quem tem vontade de ser um grande pregador, né? Então ele era um grande pregador, né? Defendia que a autoria espiritual estava com a igreja e não com o Estado. Então, veja que aqui as igrejas na época, a igreja, né? Estado, né? O Império Romano dominando a igreja, né? E ali eles, né, como na época também que era cidade-estado, eles iam colocar esse nome aí, eu creio, né? Que a igreja ali era uma igreja-estado dominada pelos romanos. Então, eles, o bispo de Milão, teólogo, grande pregador, defendia que a autoria espiritual estava com a igreja e não com o Estado, né? Então, a autoria nós sabemos que, mesmo que ela estivesse com o Estado, mas era Deus quem dominava, né? Deus quem dominava, né? Deus abençoe ele. Vamos aqui a João Crisóstomo, né? Considerado o maior pregador da igreja primitiva, conhecido como a boca de fogo. Olha como era conhecido o rapaz aqui. Era uma bênção, né, amados irmãos? Era conhecido como a boca de fogo. Falava ali, né, em línguas de fogo. É tremendo aqui, viu, Vaz? Esse aqui é um estudo muito abençoado para nossas vidas. Ele é conhecido como a boca de fogo. Então, o Espírito Santo estava constantemente na vida daquele homem, falando ali e trazendo palavra para a igreja, né? Era João Crisóstomo, né? Conhecido. Agora, já o Jerônimo, né? Como nós vamos ver aqui, um dos ilustres pais da igreja, traduziu a Bíblia para o latim. Aqui, ó. Veja que Jerônimo ele traduz a Bíblia para o latim. Procurou destacar o original hebraico ao invés da Septuaginta grega. Então ele foi lá no original do hebraico lá e ali ele, né, escreveu, traduziu para o latim, né? Nós sabemos que a Septuaginta aí, né, foi um rei que pediu para colocar a Bíblia na sua enciclopédia. Ele pediu vários homens de Deus, seis de cada tribo, e ali eles escreveram ali, né, traduziram ali do hebraico, né, para o grego. Aí vem aí a questão da Septuaginta pela quantidade, né, de homens escolhidos ali, né, eruditos, né, se não me falha a memória, são isso. Então é a questão da Septuaginta. Então Jerônimo ele não se baseou na Septuaginta, né, ele se baseou aqui, como nós vemos aqui, né, um dos ilustres pais da igreja traduziu a Bíblia para o latim, procurou destacar o original hebraico ao invés da Septuaginta grega. Então ele pegou do original, né? Mas a questão também aqui é o seguinte, que a Septuaginta, né, a qual foi traduzida também do hebraico para o grego, também ela veio do original, né? E por homens, né, da tribo, 6 de cada tribo, né? Aí é onde entra a questão. Septuaginta é 70, né? Mas só que dá 71 para 72, né? Eruditos, aí dá aí eles colocaram como a Septuaginta aí para a honra e glória do nosso Senhor, né? Vou ler só uma parte aqui de Agostinho para nós finalizarmos aí. São 29 minutos para a honra e glória do nosso Deus, né? O ensinamento aí abençoado, né? E diz assim: um dos maiores teólogos e filósofos da igreja, sua apologia visou os Amém. Só um momento. Um dos maiores teólogos e filósofos da igreja, sua apologia visou os pelagianos. Difícil, né? Quase não saía. Amém, glória a Deus. O donatismo e o maniqueísmo. Suas obras mais preciosas são A Cidade de Deus, Confissões e sobre
a Trindade, né? Que Deus abençoe aí aos irmãos aí do grupo Deus Seja Louvado, né? Nós temos aí, né, como nós lemos aqui, né, nós falamos aí sobre as heresias e os apologistas, né? Falamos aí sobre, né, um pouquinho sobre, aleluia, glória a Deus, o gnotismo, né, que é gnose, a escola, né? Falamos sobre o marcianismo, né? Falamos sobre o arianismo, falamos sobre os ambionistas, né? E esses homens aí que nós falamos agora são da parte da heresia. E agora os apologistas, falamos sobre aí Justino o Martim, né? Tertuliano, que defendia a igreja, Orígenes, né? Atanásio, né? Atanásio, João Crisóstomo, Jerônimo, Agostinho, esses homens a qual defendia a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos do grupo Deus Seja Louvado. E me desculpe qualquer falha aí, que sabe, né, que é muita coisa, a palavra de Deus ela é muita coisa, mas que Deus possa abençoar os irmãos aí, né, nessa caminhada e continue nessa fé maravilhosa aí, que é do cristianismo aí, levando a palavra, não importa o meio de comunicação, para o povo aí, né, que está necessitando dessa palavra. Amém. Fica todos com Deus aí, para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos do grupo Deus Seja Louvado.